Eu li o livro do Flávio Augusto muito a contragosto e tive altos e baixos com esse querido. Eu sempre via esse livro oferecendo lá no Kindle Unlimited, mas eu sempre pulava. Ele é relacionado com o tipo de leitura que eu gosto, então eu leio bastante coisa relacionada a autodesenvolvimento, história de empreendedores e coisas assim que geralmente eu gosto de me inspirar e entender como aconteceram. Mas esse livro eu sempre pulei. Por quê? Como eu trabalho com professores autônomos, né, e eu sou professora de inglês, né, já fui muito tempo trabalhei em escola de idiomas, eu sei a exploração que é pro professor trabalhar num lugar desse. Então eu acho que me incomodava de ler um livro de um cara que tá do outro lado da moeda, sabe? No caso, ele é o dono das escolas de idiomas, então em muitos casos a exploração vem dele, não necessariamente o Flávio Augusto, mas enfim, vou discutir isso nesse vídeo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer agora, que são as minhas críticas literárias. Então eu gosto muito de ler, eu vou trazer aqui pro canal um vídeo para cada livro que eu li e que for relevante o suficiente de ser citado. Tô lendo vários livros ao mesmo tempo, já tem vários outros que eu terminei, que eu já fiz o roteiro para trazer o vídeo pra cá, mas eu vou tentar trazer ali um por semana ou às vezes um a cada 15 dias pra não ficar assim muito overwhelming. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aqui e se inscreve no canal, que eu vou entender que é um conteúdo mais relevante e fazer mais vezes dele. Depois, inclusive, me deixe seus comentários pra eu saber quais são suas opiniões sobre esse livro, mas vamos lá sobre o que eu achei sobre ele. Roda a vinheta. Tá, então o nome do livro é Ponto de Inflexão. Eu sei que o Flávio Augusto tem um outro livro também é muito famoso, que é o Geração de Valor, mas esse daqui ele tava passando por mim. Eu tava procurando um outro livro, eu tinha comprado, e na hora de baixar, ele tava demorando muito pra baixar, então eu passei por esse aqui e eu resolvi apertar. Contexto, foi na última semana de dezembro, e nessa semana eu tava me sentindo um pouco perdida. Eu tinha acabado de mudar de casa, essa mudança foi uma decisão bem difícil, porque implicava muito mais gasto, eu precisava ter ali um controle ainda maior das finanças, eu precisava ter um planejamento melhor. E a minha questão, a questão que me rondava internamente era: como eu posso saber que estou tomando boas decisões? Como eu posso saber a hora de arriscar? Então, nesse livro, a promessa é que ele ia me falar os pontos de inflexão da vida dele, ou seja, os pontos que mudaram tudo na vida dele. E ele classifica aqui em 10 pontos diferentes. Eu pensei, ora, se eu ler esse livro, algum ponto ou outro pode ser que me dê algum insight muito bom e que eu possa saber o que eu vou fazer para dar um grande boom na minha empresa, ou o que eu vou fazer, enfim, para me arriscar, para ter um resultado diferente do que eu tenho hoje. Em certo ponto, esse livro até que me deu ideias boas. Por exemplo, ele cita em um momento que ele foi pra Venezuela com a mulher dele, e era uma decisão difícil, foram abrir uma escola lá, então eles deram a cara a tapa, se arriscaram e tudo mais. Mas em outros pontos, acho que não era exatamente o que eu tava buscando. Por quê? Porque o livro me trouxe muitas ideias interessantes sobre riscos que ele tomou, mas ele não deixa muito ali claro como foi essa tomada de decisão, como foi que ele se arriscou para essas coisas. Então, assim, eu achei que faltou em muitos momentos deixar um pouco mais claro para a pessoa que tá lendo o que ele fez para tomar esse processo. Ou às vezes, na verdade, não era o objetivo dele com esse livro, né? Mas é que era o meu objetivo como leitora. Então, eu acho que, assim, ele traz ali muitas reflexões sobre o que ele fez na vida dele, o processo que fez com que ele chegasse onde ele tá. Então, ele fala, por exemplo, de uma vez que ele perdeu 12 milhões de reais na bolsa dos Estados Unidos em 2008 por causa da crise e essas coisas assim. Mas ele fala, assim, de forma muito efêmera, de forma muito, como se fosse muito simples. Então ele fala, eu tava com minha mulher na praia, a gente descobriu que perdeu 12 milhões e começou a rir. E isso tá tanto fora da minha realidade que eu acho que nessa parte eu fiquei assim, acho que não é bem esse livro que eu tava buscando, não. Mas eu vou resumir pra você aí as minhas principais ideias relacionadas ao livro e eu anotei aqui os meus insights pra trazer. Espera um momento. O primeiro insight de todos, eu vou colar aqui do computador, ele diz que não seguirmos tudo que todo mundo faz não significa ficar pra trás. Significa escolhermos outros caminhos e chegarmos aonde o caminho convencional não nos levaria. Eu achei essa reflexão interessante porque realmente, em muitos momentos, a gente começa a pedir opinião das pessoas sobre decisões que a gente quer tomar. Tipo, quando eu fui pedir opinião sobre se eu deveria sair da escola ou não, se eu deveria abrir meu negócio ou não. E é claro que as pessoas não vão ter a mesma opinião que a gente pra tudo, né? Elas não vão responder o que a gente quer, infelizmente. Então, em vários momentos responderam que eu não deveria fazer isso, mesmo eu sentindo, assim, lá no fundo da minha alma que eu deveria, mas eu ficava, sabe, buscando essa validação externa e eu nunca achei, mas graças a Deus eu fui, né, adiante com a minha própria cabeça. Então essa parte eu achei interessante porque eu acho que a gente precisa mesmo pensar que nem sempre a gente tem que ter validação de alguém, sabe? Nem sempre alguém tem que ter te falado que aquilo é uma boa ideia pra você fazer. Se você acha que é uma boa ideia, é uma boa ideia. E esse é o ponto. Inclusive, eu tava lendo em um outro livro, 101 Reflexões pra Ter Antes de Morrer, acho que é esse o nome, não tenho certeza. Depois eu vou fazer outro vídeo
vídeo só sobre ele aqui no canal, mas ele fala que a gente não consegue distinguir o que é bom e o que é ruim. A gente distingue o que é confortável e o que não é. Então, muitas vezes você quer tomar um caminho que ele é desconfortável, você fica com medo. Você busca essa validação em outras pessoas e muitas vezes ela não vem. Mas não quer dizer que é ruim, que não vai fazer sentido pra você. Só quer dizer que é uma decisão que as outras pessoas não tomariam. Outra coisa que eu achei muito legal que ele falou foi uma questão darwiniana aí do empreendedorismo. Ele falou que o mundo dos negócios é uma seleção natural. E ele falou que como não existem fórmulas prontas, os erros são inevitáveis e a capacidade de levantar será testada a todo momento. Isso também é muito legal, porque eu comecei a ler o livro porque eu tava meio que procurando uma fórmula. Eu tava meio que procurando uma dica. Como eu faço pra tomar decisões difíceis? Como eu posso saber que é a melhor opção? E ele falou, cara, não existe. Não tem uma melhor opção, querida. Infelizmente, você vai ter que ir lá e testar. E é o que eu já imaginei mesmo. Só que eu acho que a gente passa a vida toda assistindo, ouvindo falar e lendo sobre pessoas que deram muito certo, entre muitas aspas, e a gente acha que essa pessoa é uma abençoada. Ou que alguém chegou, um anjo veio do céu e falou pra ela no ouvido dela o que ela tinha que fazer. E na verdade, só foi uma pessoa que se arriscou mais que a gente. Só foi uma pessoa que tomou decisões mais difíceis. E ela não teve muitas vezes um respaldo de ninguém. Ela simplesmente tomou essa decisão, foi lá e fez. Então, quando você é adulto, principalmente quando você é autônomo, que no caso aqui no canal eu falo pra professores autônomos, né? Quando você é autônomo, você é o dono da sua própria vida, sabe? Você é a pessoa ali que tem que se mandar fazer as coisas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, é bem mais difícil a gente tomar decisões. É bem mais difícil a gente seguir sem ter ninguém que mande, que fale o que a gente tem que fazer. Porque quando a gente é criança, a gente sempre acha que os nossos pais sabem exatamente o que eles estão fazendo e eles sabem mais do que a gente. E quando a gente cresce, a gente descobre que eles só fingem melhor. Ninguém sabe o que tá fazendo no fim das contas. A próxima opinião que ele falou, que eu acho que é a mais interessante de todas, é a última que eu anotei, inclusive, dizem que quem trabalha duro não tem tempo pra ganhar dinheiro. E ele falou aqui, quem trabalha errado é que não tem tempo pra ganhar dinheiro. Isso vai muito em consonância com o que eu falo lá na trilha Smart Teacher. Então ele falou assim, não valemos pelo conhecimento que temos, mas sim pelo que somos capazes de construir com o que temos. Então, o que essa frase significa? Que a gente sempre acha que quanto mais duro a gente trabalhar, mais a gente vai ter sucesso, mais a gente vai ter dinheiro. Quanto mais duro a gente trabalhar, mais, enfim, em algum lugar bom a gente vai chegar. E nem sempre é o caso. Então, assim, eu até falei isso no aulão gratuito que eu dei hoje, né? Que eu tô gravando esse vídeo numa quinta-feira. E nesse aulão eu falei o quê? Que antigamente as pessoas valorizavam muito esses trabalhos super duros, assim, de trabalhar na lavoura, de trabalhar coisas braçais. Por quê? Porque a pessoa que trabalhava demais, se cansava muito, ela era mais digna. Ela tava sempre exausta. A exaustão era um sinônimo de dignidade, de sucesso, sabe? Era uma coisa que você olhava e você admirava. Falava, poxa vida, como trabalha. Poxa vida, olha como essa pessoa tá cansada. E isso foi muito comum e perpetuado, né? Então, até hoje, a gente tende a pensar dessa forma porque os nossos avós pensavam, porque os nossos pais pensavam. Mas para pensar agora, os bilionários que existem no mundo, quantos deles trabalharam duro? A maioria ficou assim, se não todos, mas não posso generalizar, explorando a mão de obra do outro. Eu não tô falando que você tem que explorar a mão de obra de ninguém, mas eu tô falando que trabalhar duro já não é mais o que vai te levar aonde você quer chegar, sabe? Você tem que aprender a trabalhar de forma inteligente. Isso vai muito de consonância com o que eu acredito. Por quê? Porque quando eu comecei no digital, tudo que eu ouvia por aí é que a gente tinha que ter agenda lotada, é que tinha que estar exausto, que o professor bem-sucedido é aquele que trabalha 24 horas por dia. Se você dá 12 horas, você é incrível, que o professor fala. Mas, gente, isso é triste. Eu vejo gente assim, eu fico com dó, sabe? Na verdade, você não tem que se sentir incrível porque você trabalhou demais. Você não tem que passar totalmente dos seus limites, trabalhar muito mais do que você deveria, porque isso é um sinônimo de sucesso. Isso tá errado. Isso é uma cultura ruim que a gente herdou dos nossos pais, dos nossos avós. Na verdade, a gente tem que entender e mostrar pra eles o quanto o trabalho inteligente faz a diferença. Hoje, a tecnologia tá cada vez mais atualizada, especialmente depois da pandemia, e a gente tem que aprender a usar ela a nosso favor. Então, se existe um chat GPT pra poupar meus neurônios, eu vou usar. Se existe um Opus Clip pra cortar meus vídeos pra eu não ter que fazer, eu vou usar. E é sempre assim, é a gente usar a tecnologia a nosso favor pra facilitar a nossa vida. Não é ficar preguiçoso
preguiçoso e colocar um monte... Isso não existe, isso é uma baboseira que eu escuto por aí. Eu já vi muito professor falando, mas eu não vou chat GPT, senão eu vou ficar preguiçoso, vou parar de pensar. Se você existe, você pensa, né? Pensa, logo existe, não tem um famoso filósofo que falava isso? Mas, na verdade, assim, não tem isso, gente. Negar a tecnologia, negar os avanços que a gente tá tendo é ficar pra trás. Então, a Blockbuster, não sei se você tá familiarizado, porque eu não sei quantos anos você tem, mas a Blockbuster era uma grande locadora de DVDs. Não sei se você conhece isso, né? Jovens de hoje em dia não conhecem. Mas uma locadora de DVDs era onde a gente ia, pegava o DVD ali, emprestado, né? Pagava e depois devolvia, sei lá, uma semana depois. A Blockbuster era a maior empresa disso no mundo. E ela se negou a evoluir as coisas até que veio a Netflix. Mostrou que não precisava mais ir a um lugar físico para alugar os seus filmes. Você podia assistir da TV da sua casa. E desbancou a Blockbuster, né? Nem existe mais, inclusive. Mesma coisa a Kodak. Foi uma empresa que ficou para trás, que fazia filme na mão ali. Outras empresas também que aconteceram. O pessoal que fazia máquina de escrever. Quando começaram a surgir os computadores, começaram a surgir os teclados, eles negaram a tecnologia. E falaram, não vou continuar fazendo, porque é uma empresa de história, de tradição, tá na minha família há 10 milhões de anos. Onde é que eles estão hoje? Aqui eu tenho uma máquina de escrever, ó. Não vou conseguir focar, mas ali... Essa máquina era da minha avó, que a minha avó era professora e ela usava essa máquina. Mas ela é enfeite. Ela é enfeite, ela é recordação, ela é uma lembrança. Não é uma coisa que eu uso. Eu uso o computador pra trabalhar. Então o que eu tô querendo dizer pra vocês é, se vocês negarem que os tempos estão mudando, não vai fazer com que ele pare de mudar. Eu tava conversando, acho que antes de ontem, com uma seguidora que é minha aluna e ela tem mais de 25 anos de sala de aula. Ela falou pra mim, olha, eu continuo me atualizando porque eu sei que a partir do momento que eu parar, eu vou ficar pra trás. E eu não posso ficar pra trás. E isso é uma coisa muito interessante. Porque normalmente o pessoal que é professor há 10, 20, 30 anos acha que já sabe demais, que não tem mais nada a aprender e que o conhecimento deles basta. Não basta, gente. Eu tenho 11 anos de sala de aula e eu tenho muita coisa pra aprender ainda. Então, a gente tem que entender o quê? A gente tem que estar em constante evolução. Primeiro, por conta do darwinismo, do empreendedorismo, igual eu falei aí mais cedo, né? É uma questão que só os mais fortes sobrevivem, ainda mais como autônomos. E segundo, porque você precisa sempre oferecer uma coisa, o melhor serviço que você puder aos seus alunos para você continuar crescendo, para você continuar tendo demanda. Só que trabalhando de forma inteligente. Então você não precisa lotar sua agenda de forma nenhuma. Você não precisa ter 1 milhão de alunos individuais. Você não precisa dar a mesma aula todo dia. Existem formas que você pode fazer para otimizar o seu tempo. Então existem infoprodutos que você pode criar. Eu ensino um monte, vou deixar na descrição desse vídeo para você conhecer o e-book da Teacher, que lá tem e-books prontos para você vender, com licença para revenda mesmo, ele é totalmente seu. Tem outros produtos, você pode criar curso, imersão, pode criar workshop, pode criar, assim, uma infinidade de opções, pode criar cursos híbridos. Nos cursos híbridos você tem a parte gravada e a parte ao vivo e também você vai economizar seu tempo. Esses dias eu tava vendo um vídeo aqui no YouTube de uma outra pessoa e ela falou assim, olha, eu dei várias vezes a mesma aula essa semana, se eu tivesse gravado, eu teria poupado meu tempo. Essa é a vibe, entende? É a gente saber usar a tecnologia a nosso favor e a gente trabalhar cada vez mais de forma inteligente. Se você concorda que tem que trabalhar de forma inteligente, se inscreve aqui no canal e comenta a hashtag Smart. Eu quero saber quem é que chegou até aqui, inclusive. Agora, voltando pro livro, a última citação mesmo que ele falou que foi relevante, a ponto de eu ter anotado pra falar com vocês, foi: meu apetite pra crescer era tão grande que eu achei barato o preço que eu tava pagando e eu entendia que caro mesmo é a estagnação. Quando você tem vontade de crescer, você tem vontade do seu negócio crescer, você quer chegar a algum lugar e você tem sede por isso, você não se afeta com coisas pequenas demais. Você não fica com, ai, mas eu não vou fazer porque eu tô com medo. E se as pessoas nunca fizessem coisas porque elas estão com medo, a gente não ia ter biografia de ninguém hoje em dia, a gente não ia estar valorizando ninguém, entende? Então, por exemplo, uma das artistas que eu mais, assim, admiro na vida é a Frida Kahlo. Se a Frida não tivesse tido toda a coragem que ela teve, ela não seria ninguém saberia quem é ela. Quantas outras pessoas do mundo não tinham potencial para ser extremamente brilhantes, para ser o próximo Einstein, mas ficaram com medo? Então sempre penso o seguinte: pagar o risco é caro, mas o risco da estagnação é muito mais caro. Ficar parado onde você tá custa muito. Ficar parado negando que as coisas estão mudando é um preço que eu não tô disposta a pagar, por exemplo. Eu sempre tive objetivos muito ousados na vida. Eu sempre quis bastante coisa e eu sempre achei que eu ia chegar em muito lugar, porque eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa animada, eu gosto de fazer muita coisa. Tava falando agora com o Diego que aqui na minha cidade, como é uma cidade pequena, tem umas blogueirinhas e tal, conhecidas, elas fazem assim
uma coisinha tão pequenininha, tão irrisória, e elas ficam, uau, você viu o que a fulana fez, você viu o que a ciclana fez. Enquanto que a gente aqui na empresa, a gente faz, assim, milhões de coisas. A gente tira produto da cartola, faz um produto por mês, faz um lançamento, faz não sei o quê. A gente cria muita coisa, a gente tira muita coisa do zero. Porque eu sou muito criativa, eu tenho muita vontade de fazer coisa, de mudar o mundo, de revolucionar mesmo. E eu acho que ficar na escola era o que me matava por causa disso. Ficar na escola acabava comigo, porque eu sabia que eu não tinha espaço pra isso. Eu não tinha espaço pra crescer, pra ter ideia, pra fazer coisa. Isso ia me dando minha vontade de viver, sabe? Então, o que eu quero compartilhar sobre isso é, realmente, o preço da estagnação ele é muito mais caro do que o preço do risco. Em vários momentos. Bom, vai e vem ali do livro, eu tava lendo, tava achando interessante, né? Tinha meio que feito as pazes ali com ele, apesar dele ser dono dessa escola aí e tal, que eu já sei que como que é a vida do professor que trabalha lá. Só que aí, quando tava chegando no final, eu acho que meio que senti aquele sentimento ruim de volta. Porque eu parei pra pensar que, cara, toda essa fortuna que ele fez e que ele não se importa de ter perdido 12 milhões, porque ele é bilionário, todo esse dinheiro, todas essas coisas que já nem fazem mais sentido pra ele, vieram da exploração de um professor, né? Vieram da exploração de vários professores. Então, assim, não todo o dinheiro dele, e não tô dizendo que, não estou afirmando que ele explorou, mas eu sei que escolas de idiomas têm a tendência a explorar professor. Eu sei que escolas de idiomas têm essa tendência a não valorizar. Então, o professor, ele é a linha de frente, ele que ensina o aluno, ele que garante que a escola esteja ali, porque é ele que faz com que tenha aluno, ele é que faz com que tenha aprendizagem, ele é que faz com que aquilo seja uma escola, e ele é a parte mais fraca, ele é a parte que ganha menos, a parte menos valorizada. Geralmente, escolas de idiomas tradicionais, elas buscam um professor mais caro e que reclama menos. E é aquele ali que vai ficar com um monte de aula, porque a intenção delas não é proporcionar uma boa qualidade de vida para esse trabalhador. A intenção delas é ganhar dinheiro em cima dele. Então, o time comercial dessa escola ganha muito mais do que o professor, que é quem faz a escola rodar. E aí, nesse final, essa reflexão ficou pairando na minha cabeça. Enfim, mas o livro é interessante para você entender vários pontos de inflexão que aconteceram na vida dele. Talvez te traga alguns insights de pontos de inflexão na sua própria vida, mas o ensinamento que fica é: não tome suas decisões baseadas no outro, não terceirize a responsabilidade por tomar decisões na sua própria vida. Vale a pena tomar riscos, mas se você não toma riscos, você vai ficar aí para sempre, e às vezes o custo da estagnação pode ser maior. Me deixa aqui nos comentários o que você achou dessa reflexão toda, desse livro, se você já leu, quais são suas opiniões sobre ele, quais são suas opiniões sobre outros livros que você quer que eu fale por aqui. E o próximo vídeo que eu vou fazer, eu acho que é do Die With Zero. Não, vai ser da Sociedade do Cansaço. Te vejo lá então. Se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Um beijo e até o próximo. Cenas pós-crédito. Tava filmando dali, meus dois gatos tentando entrar na janela, não entendendo por que a mamãe deixou eles de fora. É isso. Se você chegou até aqui, comenta gatinhos, porque ninguém vai entender nada e vai querer chegar até o final para descobrir do que se trata. Beijo!